Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e eu conto sempre com a sua companhia, com seus comentários, com seus compartilhamentos, porque você sabe, né? Quanto mais vezes você compartilhar as entrevistas aqui do meu canal, o YouTube vai ler que essa entrevista tem qualidade e vai entregar para mais pessoas. Então, se você não está me seguindo, comece a seguir agora. Porque hoje eu tenho uma entrevista muito especial. Aliás, estou tentando há um tempo a agenda dela. Eu vou conversar com uma pessoa que une fé, arte e arquitetura de um jeito absolutamente inspirador. Ela vai dividir isso com a gente. Eu converso com a Raquel Schneider. Ela é arquiteta e urbanista, especialista em espaço litúrgico, arquitetura e arte sacra, mestre em teologia e atualmente estuda em Roma. É isso? Também. Também, no Pontifício Instituto de Liturgia. Bom, ela também é professora de cursos de liturgia e teologia, dá aulas de pós-graduação, presta assessoria em encontros formativos por todo o país, é membro da Comissão de Arte Sacra da Arquidiocese de Vitória e assessora do setor Espaço Litúrgico da CNBB. Mas, além de tudo isso, Raquel é casada com Vitor, né? Vai completar agora 37 anos de casamento neste ano de 2025. Né? É mãe da Clara, da Laura, do Lucas e do Pedro. Eu também tenho um Pedro e um Lucas. E é uma mulher que encontrou na arte e na liturgia uma missão de vida. Então, hoje eu estou recebendo Raquel Schneider, é a nossa convidada de hoje. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Bom, muito realmente obrigada. Agora eu entendi por que eu não consegui uma agenda com você. Não, deu certo. Deu certo, né? Antes de tudo, né? Antes de falar sobre arte sacra, falar sobre esse caminho de fé e tudo mais, como dar conta de 4? Eu dou conta de 3. Então tá perto. Tá perto, né? Qual que é a idade deles? A Clara é a nossa mais velha, fez 30 anos esse ano, e a Laura acabou de completar 28. Nossa, já E duas Lucas, adultas, moças. 4 adultos, né? Porque Lucas e Pedro vão aí na sequência aí, perto aí dos 28, dos 25. É mesmo? Sim. Nossa. E como é que é isso, assim, para você? Quer dizer, a vida na religião, o encontro com Jesus sempre aconteceu na sua casa? Você é de uma família católica ou você descobriu depois? Eu sou de uma família católica, Vitor também, né? E nós acabamos nos encontrando num curso de inglês. Que a gente... Ainda muito novos, né? Assim, eu conheci Vitor, eu tinha de 13 para 14 anos. Nossa, na adolescência, um amor de adolescência. Então, assim, foi uma construção de vida, né? Juntos, que legal. Assim. E a construção de uma amizade, a construção, assim, de um sonho juntos. E, então, assim, é um percurso belíssimo. Tivemos um tempo longo de namoro também, até porque também éramos muito novos, né? E depois vieram essa maravilha, que são os nossos 4 filhos. Veio a sua galera. A minha galera. E essa inspiração pela arte sempre aconteceu? Porque hoje, assim, eu tenho filhos pequenos, e aí um desenha, aí você fala, nossa, será que ele vai para que lado, né? Sim. Nossa, mas você desenha tão bem, meu filho, não sei o quê. E você já tinha isso? Eu sempre desenhei. Assim, eu lembro de eu desenhando, eu lembro do prazer de desenhar, mas eu nunca tive assim muito claro, né? Mas assim, mamãe guardou alguns desenhos meus, e eu tenho desenho assim de, por exemplo, um castelo, né? Inspirado nos contos e tudo mais, e que tinham representações muito interessantes, assim, sem conhecer nada de arquitetura e tudo assim, mas tinha aquela intuição, né? Assim, ainda que eu não soubesse naquela época o que era arquitetura e não soubesse o que eu queria fazer, porque eu inicialmente eu falava que eu queria ser professora. E eu colocava minhas bonecas lá enfileiradinhas, assim, numa sala de aula, e não me lembro o que eu dava de aula para elas, mas era uma salinha de aula. Então você já tinha misturava essa essas duas coisas, assim, né? Assim, no final das contas, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ver figuras, de ver imagens. E, então, isso foi fazendo parte do meu percurso, sabe? Foi uma coisa um pouco natural, não foi uma coisa assim que
que eu tenha tido assim a dificuldade de descobrir, não sei o que eu quero ser, não, ou para decidir, né? Ou para decidir, assim, sabe? Também quando eu passei para fazer arquitetura, né? Passei na faculdade para fazer arquitetura, o curso de arquitetura também ainda nem era reconhecido na universidade, né? É mesmo? Só existia na UFES e ainda nem era reconhecido. Então, assim, também o próprio acesso, né, a esse tipo de informação não era uma coisa assim para a gente tão simples. E por que arte sacra? Pois é, a arte sacra foi um presente. Eu diria que foi um presente, assim, por quê? Acho que como todo estudante, como todo jovem, como toda jovem, quando você entra num caminho, até porque a gente acaba sendo, assim, tendo que decidir por uma profissão muito cedo, né? Às vezes Verdade. ainda até sem ter certeza. E esse processo não é fácil para ninguém. Então, eu também tive minhas crises, né? Durante o curso de arquitetura e depois até mesmo para o desenvolvimento profissional, né? Assim, aquelas perguntas, né? Mas o que eu quero fazer da arquitetura? O que a arquitetura vai ser, né? Que papel que ela vai ocupar na minha vida? Então, isso era uma pergunta, era uma inquietude para mim, né? E aí, um dia... sempre muito ligada também à igreja, né, e tudo. Aí, um dia, ainda, Dom Silvestre me presenteou com 2 livros. E, na época, a gente não tinha bibliografia brasileira, assim, Isso você estava estudando ainda na UFES? Não, aí já formada. Já formada, né? E aí, ele me presenteou com 2 livros. Dom Silvestre Scandian, né, que foi arcebispo, né, daqui da Arquidiocese de Vitória. Exatamente. E ele me deu esses 2 livros e me disse, olha... a igreja precisa, né, de profissionais que entendam sobre igreja e que queiram dar a sua contribuição a partir dos seus estudos e tal. Leia esses livros e veja, eu acho que pode ser por aí. Né? E esse foi o começo. Depois ele me falou dos encontros nacionais que estavam começando a ter, ou estavam sendo retomados. Paralelo a isso, você está trabalhando no mercado. Paralelo a isso, eu estava trabalhando no mercado. Né? Estava começando, tinha escritório e tudo mais. Também na época, mais ou menos nesse tempo, quando Dom João Braz era ainda bispo auxiliar aqui da Arquidiocese, a gente no escritório estava desenvolvendo um projeto chamado Arquitetura Aberta, e o nosso objetivo nesse projeto era oferecer, de algum modo, a possibilidade para famílias de periferia que pudessem ter seus terrenos e ter suas casas regularizadas junto à prefeitura. Então, a gente começou a desenvolver isso junto, conversando com Dom João, naquela época, dentro do projeto de economia de comunhão. Tinha todo um sonho, né? Assim, de fazer da arquitetura algo que realmente fosse... ou aparecesse mais o seu lado, o seu caráter social, né? Então, que pudesse, de fato, ajudar as pessoas, também aqueles que não tivessem condição de pagar um projeto. Então, aconteceu mais ou menos tudo aí dentro desse período, né? E aí eu comecei, né? Daí ele me convidou para fazer parte da comissão de arte sacra e bens culturais na Arquidiocese. E a gente foi assim, né? O que é isso? O que nós vamos fazer? E aí você deixou o seu escritório? Não, ainda não. Mas depois, na caminhada, também essa descoberta de que era necessário estudar. Né? De que se eu quisesse, de fato, mergulhar, né, nesse caminho da arquitetura, que era necessário estudar. Aí foi aí que você foi fazer teologia, mestrado em teologia? Aí tem um caminho, né? Porque aí nós temos um grande amigo e um mestre também, né? Que é o Padre Hugo. Ele, então, abriu as portas para que eu pudesse fazer uma experiência na arquidiocese de origem dele, na Alemanha. Então, a minha primeira experiência foi um período curto, que eu passei na Alemanha, conversando e trabalhando com arquitetos que trabalhavam na Comissão de Arte Sacra, nessa arquidiocese, e visitando trabalho trabalho arqueológico e visitando empresa
que fabricava vitrais, e enfim, foi organizado um programa nesse período para que eu pudesse, então, ter esse contato. E daí, quando eu voltei, pensando em como dar continuidade, a proposta foi essa. Então, agora comece a fazer teologia. E aí eu comecei a estudar teologia, né, no nosso instituto aqui, arquidiocesano, agora interdiocesano, de teologia. E em seguida veio a possibilidade de fazer a especialização. Especialização que tinha começado em São Paulo, tinha tido duas turmas, tinham acontecido em Porto Alegre, e aí naquela data ia acontecer o curso em Santa Catarina. E aí eu fiz essa pós em Santa Catarina, e da pós em Santa Catarina eu recebi o convite para fazer parte da equipe de reflexão do setor espaço litúrgico, da CNBB. Então fiquei aí contribuindo dentro das minhas possibilidades ali também. E hoje você faz parte, estuda atualmente em Roma. Você faz como hoje, é que é isso? É online? Como é que funciona? Eu estive em Roma em 2019 e em 2020, por um período de tempo, fazendo as disciplinas de um master, chama Master Arte para o Culto, coordenado pelo Dom Ruberval Monteiro, que é um professor e também com quem eu tenho alguns trabalhos, somos muito amigos também. E eu estou aí na tentativa de finalização, porque nesse meio tempo, né, veio a pandemia. Sim. E com a pandemia eu tive, aí sim, com a pandemia eu tive a oportunidade de fazer um mestrado, que em Vitória nós não temos ainda a possibilidade de um mestrado específico nessa área, mas como eu pude fazer as disciplinas online, eu fiz o mestrado pela FAGE. E aí eu interrompi o curso em Roma para fazer o mestrado e agora estou nessa fase de retorno aí para poder escrever a minha tesina e finalizar o curso. Ó, eu assustei um pouco a Raquel, que eu disse que eu tinha assim, várias curiosidades para saber, perguntar para ela. Uma delas, mas eu não vou falar para ela responder agora não, que é sobre a gente entrar numa igreja na Europa e a diferença de quando a gente entra numa igreja no Brasil. O que é isso? Qual é a cultura? O que é diferente e tudo mais. Eu vou começar pelo início, né? Qual é a diferença, né, de uma obra de arte e da arte sacra? O que é tudo que está dentro da igreja é uma arte sacra? E tudo é imagem, é vidro, é portal, é o teto, é a tinta que usa, tudo? O que é? É uma resposta complicada, né? Mas vamos pensar assim, que a arte, na sua origem, ela é dedicada, de fato, ao sagrado. Né? Depois nós temos, então, o desenvolvimento das artes. E aí temos as artes gráficas, temos todo o trabalho de arte, e temos aí uma produção artística e nomes, né, da arte, tanto em nível mundial como brasileiro, de grande importância, e temos aí um acervo artístico maravilhoso. Né? Mas temos uma arte que é própria para a igreja, para as igrejas. E dentro dessa arte nós temos, e isso é uma definição corrente, né, que se faz. Nós temos a arte religiosa, que é sempre uma possibilidade de expressão de fé e de contato, né, com a experiência de fé. E temos uma arte dentro da arte religiosa, que é aquilo que alguns autores chamam de arte para o culto. Então, que é uma arte litúrgica. Então, nem toda arte religiosa ela é adequada para o culto, embora continue sendo uma arte religiosa, uma arte para devoção, uma arte para me aproximar, né, da experiência de fé, para me aprofundar na experiência de fé. Mas não é adequada para o culto. Dá para exemplificar? Para a gente poder entender, assim? Quando a gente pensa na arte para o culto, a gente poderia falar da construção de um programa iconográfico. Então, se nós olharmos, né, você falou das igrejas na Europa, mas podemos falar das nossas igrejas no Brasil, podemos falar da nossa história do Barroco, podemos dar vários exemplos, que nós, desde a volumetria,
da igreja, passando pela porta, que já tem uma iconografia própria, porque tem um simbolismo, né? Já vai nos falando algo, já vai nos provocando, já vai nos convidando ao ingresso. E depois, quando nós entramos, nós temos nesse espaço onde a Assembleia começa, né? Tem início a sua ação litúrgica. Nós temos uma arte que é própria para esse espaço, porque ali é o lugar em que nós escutamos a palavra é proclamada, ali nós meditamos essa palavra, ali essa palavra é atualizada a partir da homilia, ali, diante de tudo isso, nós somos convidados a responder a essa palavra. Então a arte... Isso está dentro desse espaço, está dentro dessa nave, se nós pudermos dizer assim. Porque a gente não entra na igreja e cada igreja de um jeito. O altar está para cá, ou o banco está... Não existe isso. Existe, como você falou, o símbolo, né? Assim, desse projeto de que existe um lugar para cada arte. É isso? É isso mesmo. Porque ainda que a gente tenha várias configurações, né? Então, como você falou, não é que em cada igreja você vai encontrar de uma forma, mas também não é que você tenha que encontrar todas as igrejas exatamente iguais, né? São duas coisas bem distintas. Então, nós podemos ter diversas configurações que estejam adequadas à ação litúrgica, no sentido de contribuir, porque esse espaço, assim como todo espaço, ele não é neutro, ele sempre fala de alguma forma. Então, o espaço da igreja também fala. Até assim, eu vejo a escolha do piso. Tudo. A cor, eu percebo, por exemplo, na nossa paróquia, na Santa Rita, o presbitério, ele tem um momento ali que é um círculo que envolve o altar. Perfeito. É isso? Eu fico ali, então eu presto atenção. É isso? Isso tem a ver mesmo. Porque é justamente a partir dessa linguagem, que é simbólica, que a gente pensa os espaços, ou que a gente pensa a igreja, enquanto um espaço de oração e de realização da liturgia. Então, tudo nesse espaço fala. Então, a sua volumetria, a sua fachada, se tem torre, né? O sino, né? E o repicar do sino, fala para quem está do lado de fora, de maneira especial. Se comunica, convite, né? Se comunica, né? Uma igreja que tem elementos que identificam claramente que ela é uma igreja e que ela tem todo um projeto que foi pensado e tudo, ela provoca aquele que está do lado de fora a entrar. Mesmo que seja sutil, mesmo que você não saiba explicar isso com palavras, mas provoca esse movimento, sabe? De, no mínimo, voltar o seu olhar, de dizer nesse espaço é um espaço diferente. Né? Uma vez eu ouvi que nem todo altar teria que ter a cruz de Cristo crucificada, de ter exposto assim. Isso é verdade? A cruz com o crucificado está sempre presente na igreja. Sim. Porque é o símbolo maior nosso. Mas às vezes não está exposto ali não naquele... Está atrás do altar. Sim, é verdade. Então não é uma coisa que é obrigatória. Eu preciso... a própria instrução diz que é preciso ter a cruz com o crucificado e nas proximidades do altar. Ou sobre o altar, né? Ele pode ser uma cruz pendente sobre o altar, por exemplo, como a gente tem em Aparecida, para exemplificar, né? Assim, de forma mais fácil. Pode ser aquilo que nós chamamos de cruz processional, que é a cruz que entra na procissão de entrada. E que fica ao lado do altar, né? Então, fazendo esse percurso, a porta e a fachada da igreja já traz uma iconografia, ou seja, uma arte que vai mostrar para aquele que está do lado de fora, o que quer mostrar para aquele que está do lado de fora, o que acontece na medida em que eu entro. A que percurso eu sou chamada a fazer a partir do momento que eu entro. O passar pela porta tem um significado muito forte, muito especial, porque é sinal do próprio Cristo, porque na própria Sagrada Escritura nós temos que Cristo diz que ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Então, a porta de uma igreja é sinal de Cristo. Então,
não se passa por uma porta de qualquer forma. Então, por isso, a porta tem um trabalho especial, assim, um trabalho particular, um trabalho próprio. Não significa que toda porta tenha que ser de bronze ou que tenha que ter uma Isso que eu ia grande perguntar, arte. nem toda porta hoje da igreja é de madeira, por exemplo. Algumas Sim, mas, estão por exemplo, tem elementos que são mais adequados, ou materiais que são mais adequados para mostrar toda essa força do símbolo, e tem elementos que não contribuem para mostrar ou para revelar a força do símbolo. Então, uma porta de vidro, por exemplo, não é uma porta que contribua tanto quanto uma porta de madeira maciça, né? Mas é claro que nós temos aí várias realidades e nós temos que nos adequar às realidades das nossas comunidades Isso também. que eu ia falar. Quando a gente visita, por exemplo, uma igreja no centro de São Paulo, né, que tem ali uma tradição, anos de história, ou a gente vai no interior do Nordeste, encontra assim pequenas igrejas. E cada igreja também representa a sua cultura, aquela sua região. É isso? Assim, o material que ela utiliza. Eu percebo, a gente acaba visitando e visita a igreja. É muito verdade, curioso, né? É verdade. É isso sim, porque também quando nós pensamos... isso no mundo, isso acontece no mundo inteiro, né? Assim, nós vamos adequando a partir dos materiais que estão disponíveis naquele local, da realidade socioeconômica daquela paróquia, comunidade, daquela paróquia, da linguagem daquela paróquia. Então, nós temos elementos que são comuns, né, que nós vamos encontrar no mundo inteiro, porque o símbolo, dentro de toda essa linguagem simbólica, nós temos símbolos que são comuns a todas as culturas, para além, inclusive, do cristianismo. E anteriores ao cristianismo, né? Então, esses símbolos são comuns. Então, nós teremos elementos também comuns, que nos identificam. E teremos características próprias de acordo com o local, de acordo com os materiais disponíveis. E como você falou, essa questão dos materiais, de acordo com a realidade financeira, aí a gente vem para a diferença de algumas igrejas na Europa, por exemplo, que já vem ali, né, foram construídas anos, séculos atrás, que a gente entra e a gente só anda para cima. É verdade. Né? E a gente tem outras realidades de que não é possível fazer uma pintura daquele jeito, sim. Restaurar ou manter, porque as pessoas não entendem uma coisa que depois que a gente passa a fazer parte de fato da comunidade, que manter uma igreja é muito caro. Né? Limpeza, as imagens, todo aquele processo, tudo isso. Então, eu acho que também isso, a nossa realidade brasileira, e para muitas regiões, não permite, né? Sim, e até mesmo falando disso, na nossa realidade brasileira, até mesmo todo o processo que nós vivemos, já há alguns anos estamos vivendo de uma forma acentuada hoje, é esse cuidado com esse patrimônio, no sentido de que ele se constitui também a nossa memória. Diz respeito à fé, né, de uma parcela, e de uma parcela grande da população brasileira, mas diz respeito à história desse país, diz respeito à memória desse país, sobretudo naqueles que têm uma preservação em nível nacional. Né? Então, é importante também a gente ter essa visão, porque nós também podemos contribuir de alguma forma para essa manutenção e para essa preservação. Até mesmo no sentido de que, pensando, por exemplo, nessas formas, né, de tratar medidas de manutenção constante, de um planejamento de manutenção, que tem um custo, mas é um custo muito menor e que pode evitar lá na frente um processo no sentido assim, uma medida de necessidade de restauração. Que vai custar muito mais caro. Que vai custar muito mais caro, exatamente. Que vai custar muito mais caro. E, Raquel, veio agora uma pergunta assim. Quando você era criança, que paróquia você frequentava? Eu nasci em Vitória, né? Assim, mas eu vivi até os 10, 11 anos, eu vivi em Vila Velha, em Aribiri. Então, eu frequentava a comunidade São Vicente.
Que hoje, e você que hoje lembra dessa coisa de prestar atenção na arte, ou de aquilo chamar a sua atenção? Lembro. O espaço, ele fica na nossa memória. E marca, né? E marca, né? Tem um autor que ele diz exatamente isso, que ele diz que ele diz a respeito dos projetos, né? Mas ele diz assim que à medida como nós organizamos os nossos espaços, à medida como nós planejamos esses espaços, isso marca de forma profunda a experiência de fé de uma comunidade. Então, vejam, é uma coisa muito séria, né? Como pensar esse espaço, porque esse espaço marca uma experiência de fé. Então, você tem aí muitos relatos de várias pessoas, tanto de experiências positivas quanto de experiências negativas, que traduzem muito isso. Porque, curioso. De fato, como o espaço das nossas casas, que também nos marcam. É verdade. Sejam eles para nos ajudar no encontro dos membros da família, sejam eles para nos deixar cada qual no seu canto. Nos afastar, né? Exatamente. Mas eu vou voltar, que você estava respondendo uma pergunta, falando sobre os símbolos, o projeto iconográfico, que seria o culto, né? A parte litúrgica dessa arte sacra, né? Veja bem, o projeto, a organização do espaço, envolve a arte. Então, quando nós falamos de programa iconográfico, nós estamos falando de algo que nos ajuda a preparar, a pensar, a sermos introduzidos e a aprofundarmos aquilo que nós celebramos, o mistério celebrado. Então, nós podemos dizer, pensar o programa iconográfico é pensar o todo. Em alguns momentos, nós até dizemos que o programa iconográfico, ele vem antes, ou caminha junto com os próprios traços da arquitetura. Porque ele vai a partir daquela realidade daquele terreno, né, daquele local e de tudo aquilo que foi conversado com a comunidade. Nós vamos trabalhar o volume, vamos trabalhar forma, vamos trabalhar aquilo que o terreno permite, sempre a partir do rito. Porque quem molda esse espaço é a liturgia que nós celebramos. Então, o espaço, ele de fato, ele é pensado e construído para receber a comunidade de fé que realiza essa ação litúrgica na escuta da palavra e ao redor do altar. De uma maneira bem, assim, em poucas palavras. Mas esse é o objetivo desse espaço, né? Então, esse espaço precisa dizer isso. Ainda que não seja no momento de ação litúrgica e que alguém entre nessa igreja, essa é a experiência que o fiel, o espectador, né, aquele que vai por curiosidade, porque quer conhecer, porque está viajando, por exemplo, né, que ele é convidado a fazer. Esse espaço tem uma comunidade que dá vida a esse espaço, e esse espaço, por isso, é vivo, e esse espaço, ele é imagem dessa igreja que se reúne. Esse espaço não é qualquer coisa. Ele é a imagem de um corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu fui a uma igreja quando a gente foi, acho que foi em Maceió. Não, Praia do Forte. E essa igreja, ela é na praia, praticamente assim, na praia. Eles estavam até ensaiando e tudo. E aquilo, a madeira muito antiga, aquele altar simples, né, naquilo. Mas como você falou, a gente entra por ser fiel, mas por ser turista e observa tudo. Sim. Tinham muitas portas que você viu o mar dali. Você estava ali para assistir a missa, mas você viu o mar. Quer dizer, então, tem realmente essa peculiaridade da região, né? Tem. E que horas que entram as imagens? As imagens, elas compõem o programa iconográfico. Então, o programa iconográfico vai construir esse percurso. Que imagem? Isso é uma grande dúvida, muitas vezes, dos arquitetos e dos artistas, e também é objeto de estudo. Né? Estudiosos fizeram esse percurso, inclusive por métodos comparativos, mas a questão é, que imagem eu devo colocar na fachada da igreja? O que vai na porta? Sendo a porta o que ela é, tem imagens que não devem ser colocadas, ou que, colocadas de determinada forma, acabam
não falando exatamente aquilo que a porta é. Entende? Então, um programa iconográfico, isso é preciso estudar, né? Assim, é preciso se debruçar sobre o projeto, é preciso chegar às fontes de fato. Existe algo instituído assim que como fosse uma regra, assim que determinadas imagens são obrigadas a ter ou por exemplo, a cruz é a única imagem, a cruz com o crucificado precisa ter. Tá. Né? Isso precisa ter e na igreja tem os junto locais ao altar. Junto ao altar. Junto ao altar. Agora, o que nós temos? A porta traz esse simbolismo. Então, a porta, junto com a fachada, ou só algum elemento da porta, ela, de alguma forma, apresenta uma síntese daquilo que nós viveremos, experimentaremos como comunidade dentro da igreja. Depois, nesse espaço da escuta da palavra, as imagens sejam compondo também de estátuas, sejam imagens ou um percurso pintado na parede, seja a partir de mosaico, seja a partir mosaico tanto de parede quanto de piso, né? Aí são as diferentes técnicas que vão também, ou de vitrais, que vão de acordo com a realidade e as possibilidades de cada comunidade. Mas nesse espaço, é um espaço em que a palavra se torna... nós somos convidados, nessa escuta da palavra, a fazer com que essa palavra, de fato, se torne também a nossa história. Então, nós trazemos para esse espaço imagens que narram. Por isso nós dizemos que são imagens narrativas. Então, aqueles textos que nós escutamos, nós poderemos ver narrados através das imagens. Né? Então, é um contar... até a pessoa que chega e diz, nossa, mas durante esse período nós estamos ouvindo ou nós estamos fazendo a leitura do livro de Isaías e nós estamos vendo aqui algumas cenas e, sabe, essa relação de, a partir da imagem, eu reforço aquilo que eu escutei da Sagrada Escritura e aquilo que da Sagrada Escritura eu escutei e que pela imagem eu... Sabe? Nossa, é isso. Né? A imagem faz isso. Né? Então, assim, é preciso fazer esse percurso que ele é construído a partir do programa iconográfico. E passando para essa área da proximidade do altar, a imagem já é outra. Porque ali, passando o altar, nós já temos uma síntese do mistério celebrado. A imagem ali já é teofânica. Nós não vamos narrar uma cena da vida de Cristo nessa parede. Nós vamos narrar o mistério da salvação. Pode ser sob um aspecto, mas é o mistério da salvação. É a obra de salvação por inteiro que nessa imagem, junto à parede principal, né, ou junto ao altar, vai ter. Então, essa é mais ou menos a dinâmica, né? Porque é o percurso que nós fazemos. E eu percebo assim, vê se eu estou errada, assim, né? O altar, ele é sagrado. Sim. E eu percebo que eu não posso pôr qualquer peça ou qualquer coisa no altar. Existe todo um porquê o altar está configurado e as imagens, quando são levadas, elas não são levadas lá no altar, ela tem um lugar que ela fica. É isso mesmo que eu percebo? E aí tem uma coisa muito interessante que nós temos, e a igreja orienta, né, que a igreja orienta que as construções, né, o edifício, igreja, ele é ainda nem sempre finalizado, mas desde que já tenhamos o altar, que a igreja seja dedicada, ou pelo menos o altar seja ungido. Então, nós temos o rito de dedicação. Então, é um rito belíssimo e nos mostra um pouco disso. Então, nós temos orientações muito precisas a respeito do altar e que servem também para a mesa da palavra e também para a fonte batismal e também para a cadeira da presidência ou da cátedra, no caso de uma catedral. Então, que seja de material nobre, de material natural, né? Que o ambão não é uma estante. O ambão é um lugar de proclamação da palavra. Então, ele tem uma dignidade e uma nobreza
que, ainda que com toda a simplicidade, ele fala aquilo que ele é. Que ele não é qualquer estante, né? Então, ali sobre, né, aquele espaço vai ser colocado o livro, onde serão proclamadas as leituras. Então, assim, diante do altar se faz a reverência. Sim. Né? Então, esse altar, os autores vão fazer esta referência de que, da mesma forma que a igreja, o que nós podemos fazer essa leitura, né? Assim, no rito de dedicação da igreja, o altar, as pessoas e as paredes são aspergidas com água no início, com água benta, né? A água é feita a bênção da água, com a água da fonte batismal, e depois nós temos essa aspersão, né? Sobre o altar, sobre a assembleia e sobre as paredes. Depois, o altar, nós temos um rito próprio para o altar. O altar, ele é ungido com o óleo do crisma. Depois, ele é incensado. Se coloca, né, o incenso ali sobre, devidamente preparado e tudo. E essa fumaça que sobe tem todo um simbolismo, tem todos os textos que acompanham, né? Depois, ele é iluminado. E ele é vestido para se celebrar a Eucaristia. E é somente depois de tudo isso que, então, o bispo beija o altar. Só que, se nós olharmos para esses passos que são dados, eles fazem referência também ao nosso processo de iniciação à vida cristã. Nós também somos lavados e aspergidos pelo batismo, ungidos, né, no sacramento da confirmação e preparados para receber a Sagrada Eucaristia. Então, é belíssimo de ver essa relação e daí podermos, inclusive, dizer isso. Esse espaço, esse edifício é imagem desse corpo que está aqui, esse corpo que foi lavado, que foi feito nova criatura em Cristo pelo batismo, que foi ungido, né, e que vive e recebe como alimento a palavra e a Sagrada Comunhão, e esses mesmos passos são dados ao edifício, porque aquilo que é feito no altar também é feito nas paredes. Então, depois, nesse rito, o altar é ungido, mas as cruzes de dedicação espalhadas nas paredes da igreja são ungidas. O altar é incensado, mas todo o espaço é incensado e a assembleia também. O altar é iluminado e as velas que estão juntos às paredes, junto às cruzes de dedicação nas paredes, também são acesas. Né? E o altar é vestido com a toalha branca. E nós recebemos também a veste branca depois do batismo. Então, assim, se nós vamos percebendo, né, essa delicadeza, porque é uma delicadeza, né? É uma delicadeza que... e que tem todo um porquê. Tem porquê, todo um significado, né? E eu acho que é um caminho também que nos ajuda aquilo que o Papa Francisco nos provoca com a Desidério Desiderave, né? Voltarmos a esse assombro, a esse estupor, a esse maravilhamento diante do que celebramos. Celebramos a obra da nossa salvação, né? Celebramos o amor de Deus, do Pai, que nos salva em Jesus Cristo pelo Espírito. Então, o espaço fala tudo isso, pode falar tudo isso. E foi muito bom essa sua explicação, muito boa essa sua explicação, por quê, né? É importante deixar esse alerta para que as pessoas, mesmo que não sejam católicas, ou que sejam de outras religiões, e que vão visitar uma igreja, por favor, sejam pessoas assim que respeitem esse espaço, porque tudo que está naquele lugar tem um porquê, tem um significado, tem uma bênção. Um dia nós visitamos lá na Pampulha, e aí tem uma igreja construída pelo Niemeyer, né? E aí tinham turistas, e, claro, a gente entra quase que pelo altar, né? E aí um rapaz ensinando, eram uns turistas, tinha uns outros. Aí a pessoa vai e apoia no altar, assim, sabe, para tirar foto. E eu achei bonito do rapaz. Ele foi lá e pediu que ela não podia se debruçar.
A pessoa. Então, assim, a pessoa precisa entrar no local e saber como respeitar. Saber como respeitar, e principalmente uma igreja. O altar não é lugar para você ficar circulando, porque quando... Não é lugar de passagem. Não é lugar de passagem, né? Então, isso aqui fica até um pedido para que as pessoas tenham essa... Entre no lugar, como você entra na casa de outra pessoa, né? Veja como que o ambiente se comporta. Eu já falo isso para os meninos, né? Veja como esse ambiente se comporta para você seguir ali e não simplesmente fazer só o que vem na sua cabeça. E uma curiosidade, lá no sul, o sacrário onde ficam as hóstias consagradas é no altar. E eu tinha assim, sempre vi em outras paróquias, o local reservado, separado do altar. E aí chamou atenção porque em Florianópolis, lá em Santa Catarina, eu vi 2 lugares, em cidades diferentes, Santa Catarina, que o sacrário fica. Não tem uma regra? Na verdade, assim, nós temos, se nós pegarmos o nosso período, por exemplo, das igrejas barrocas, os nossos retábulos, veja, os nossos retábulos têm um programa, as nossas igrejas barrocas, né, todas, elas têm um programa maravilhoso. E que nesse programa iconográfico está inserido a presença, o tabernáculo com a reserva eucarística. Uhum. Mas dentro de um conjunto, né, que faz esse movimento. Eu falava, né, de que o altar não é passagem, mas até acertando isso, né, na verdade, é passagem, mas é passagem para o alto. Tá. Né? Então, assim, nós fazemos todo um percurso, vamos dizer assim, horizontal, de chegada, de passagem pela porta, de escuta da palavra, de resposta. E na liturgia eucarística, né, naquele segundo momento do rito, em continuidade à liturgia da palavra, esse movimento ele é vertical. Né? Se nós nos lembrarmos daquilo que nós rezamos na celebração eucarística, né? Esse convite a nos unirmos aos anjos e santos, e rezarmos juntos o santo, santo, santo. É uma forma de mostrar que, olha, é céu e terra, liturgia do céu e liturgia da terra unidos numa única liturgia, né? Tanto a carta aos Hebreus quanto o livro do Apocalipse nos falam isso e nos ensinam isso de maneira muito clara. Então, todo esse espaço, ele gera movimento, e esses movimentos de uma maneira especial. O retábulo, ele, com a presença, pensando no retábulo até o período barroco ali, né? A gente tem o retábulo dentro desse contexto. A reserva eucarística está ali, também estamos dentro de uma liturgia diferente, né? Da liturgia que o Concílio Vaticano II propõe, e que é a liturgia nossa hoje, é a liturgia a partir do Concílio Vaticano II, mas dentro de um contexto de um programa iconográfico e de todo um modo de ser igreja. Então, hoje, qual é a orientação? O tabernáculo ele pode estar nas proximidades, mas que ele não esteja sobre o altar. Porque, veja, até em termos de nomenclatura, nós podemos fazer confusão. O altar é a peça, altar. O local sobre onde nós depositamos os dons que se tornarão corpo e sangue de Cristo. É o altar, né? O espaço ali onde o altar está presente, nós hoje chamamos de presbitério. Né? Então, quando a gente olha ali, por exemplo, em Santa Rita, que você deu exemplo, né? Nós temos aquele círculo que marca o lugar do altar no presbitério. Isso. Ele tem um destaque ainda que no espaço ali do que hoje nós chamamos de presbitério, o lugar onde está o altar, ele está marcado. Então, se nós prestarmos atenção ao que o espaço fala, nós podemos ler que, olha, esse piso mudou daqui para cá. O que isso significa? Esse espaço é diferente desse onde eu estou pisando aqui. Sabe? Não que eu não possa pisar, mas o que isso significa? Essa atenção a esses detalhes que são mínimos, mas que falam. E falam verdadeiramente. Então, hoje, voltando ao sacrário, então nós temos essa orientação. Ele pode estar nessa região do presbitério? Sim. Agora, atrás do altar, pode ser... Nós podemos ter dificuldade com isso, porque nós já não temos mais
todo o retábulo que a gente tinha anteriormente, a qual o tabernáculo está ligado dentro da composição do programa iconográfico. Então, simplesmente ele isolado, atrás, já é uma dificuldade para aquilo que nós temos como a liturgia que nós celebramos hoje. E, ainda assim, a instrução orienta que, mesmo podendo estar ali junto, preferencialmente se pense numa capela separada, para que favoreça a oração, principalmente em igrejas muito grandes, para que se favoreça a oração pessoal, para que, né, a reserva eucarística esteja ali, uma capela digna, que tenha ventilação, iluminação natural, digna em todos os sentidos, né? Sem que isso signifique luxo. O concílio fala da nobre simplicidade, né? Então, mas a gente tem características de acordo com as regiões. Nós temos várias características. Por exemplo, nós temos igrejas históricas, tombadas, né, pelo patrimônio nacional, e que, pela sua própria conformação e pela sua estrutura arquitetônica, não é possível criar uma capela. Tá. Então, não sendo possível criar a capela, de que forma que nós vamos adequar esse espaço à liturgia que nós celebramos hoje? São coisas que um projeto precisa pensar. Entendi. Curioso. Nesse caso, o sacrário estava no presbitério, mas assim, ao lado, assim, que tinha eu vi que abria uma portinha, era como se fosse assim, um oval, sabe, que puxava. E aí eu fiquei pensando nisso. Quando tem adoração, quando vai, né, vem as pessoas, quer dizer, elas vão ter que ficar ali no presbitério, ou na própria nave, porque é sempre na própria nave. É sempre na perspectiva de que a reserva eucarística é a presença real de Cristo, sob, né, o pão consagrado, e que essa reserva eucarística ela decorre da ação litúrgica. Então, é sempre nessa perspectiva. E as peças que são escolhidas? Porque não são qualquer peça. Elas estão dentro da composição do programa iconográfico. Então, todo assim, o cálice, né, que é escolhido pelo padre, geralmente eles são cálices que eles ganharam, né? Ele tem uma. Mas as peças não posso pegar qualquer peça da minha casa ou de algum lugar, comprar e trazer, não é isso? Exatamente. O mesmo para as vestes. Né? Nós temos, por exemplo, a experiência de projetos, e isso é belíssimo, né? Por exemplo, de projetos que eles chegam também ao desenho, não seria a melhor palavra, né? Mas assim, a arte que será para as vestes em cada tempo litúrgico, nas festas, a partir de tudo aquilo que o programa iconográfico foi pensado. Agora, vejam, definição de programa iconográfico não é uma coisa da cabeça de alguém. Né? É importante deixar isso. É um programa e um projeto que se realiza de modo multidisciplinar, né? Com a presença de liturgistas, de teólogos, arquitetos, artistas, as pessoas da comunidade, né? A aprovação do bispo. A gente tem todo um caminho que precisa ser feito. Então, um projeto, ele não é uma coisa que se faz da noite para o dia, né? Assim, mesmo um projeto simples, ele demanda um tempo, ele demanda aí um período de estudo, de pesquisa histórica, né? Nós temos trazido também, junto com a Comissão de Bens Culturais do setor o setor de bens culturais da Comissão de Educação e Cultura, nós temos trazido aí, reforçando a necessidade de inventariação daquele patrimônio que a comunidade ou a paróquia tem, porque, de repente, se descobre alguma peça histórica, alguma peça de valor histórico, de valor artístico, que não se tinha conhecimento, e tudo isso vai ser inserido no projeto. Vai ser pensado dentro do projeto. E qual que é o papel, né, o trabalho da Comissão de Arte Sacra da Arquidiocese? Assim, quando essa paróquia provavelmente fez todo esse projeto, né, com a comunidade, e ao longo dos anos é feito um acompanhamento, como é que é esse trabalho? As comissões de arquitetura e arte sacra elas são fruto, ou são um pedido do concílio, né? O concílio pede, as comissões de arquitetura e arte sacra, pede literalmente as comissões de arte sacra,
mas a arquitetura estando envolvida, né, dentro desse contexto. E, veja, a composição de uma comissão de arte sacra também é interdisciplinar, é multidisciplinar e interdisciplinar, né? No sentido de que ali precisam compor teólogos, liturgistas, arquitetos, engenheiros, artistas, pessoas ligadas ao patrimônio. Algumas vezes nós fazemos consultoria, algum caso específico, por exemplo, numa obra de restauro, às vezes precisa de uma pesquisa arqueológica que não estava inserido no projeto, então vamos fazer então uma pesquisa arqueológica, nós precisamos de uma consultoria nesse sentido. Então, e essa comissão é uma comissão que é uma comissão de confiança do bispo e é uma comissão que oferece um serviço técnico para a arquidiocese. E o bispo, então, vai analisar um projeto, vai emitir um parecer técnico e vai ter aprovação ou não do bispo. Uhum. Né? Então, o trabalho da comissão é um trabalho de formação, porque nós estamos nesse processo de formação, a formação é um processo contínuo, né? Nós estamos nesse processo de formação, e também de promover, tanto de incentivar o estudo dos profissionais que trabalham nessa área, quanto também de promover alguma coisa que possa contribuir, né? Então, acima de tudo, de formação. De assessoria, por exemplo, nós incentivamos que, sempre que possível, que seja feita a apresentação do projeto ainda na sua fase de estudo preliminar ou de anteprojeto. Porque, às vezes, as considerações que são feitas, se o projeto já chega pronto, detalhado, às vezes até com o executivo, é muito constrangedor, né? Também para a comissão emitir o seu parecer técnico. E, ao mesmo tempo, ela precisa emitir. Ela precisa dizer, olha, isso não está de acordo por causa disso, disso e disso, nós sugerimos isso, isso e isso e isso. E, às vezes, o projeto já está tão detalhado que são sempre situações muito delicadas. Né? E isso só para as paróquias que são da diocese, né? Que são que são de outras ordens. Não, a princípio, cada diocese poderá ter a sua comissão. Tá? Depois, se num conjunto de dioceses, por exemplo, de um regional, porque aí o Brasil, né, é dividido em regionais. Dentro desses regionais, nós não temos condições ainda de ter as comissões de arte sacra em nível diocesano, nós podemos ter uma comissão regional que dê assistência às dioceses. Né? E nós temos aí tudo isso linkado ao nacional, a Comissão Episcopal para a Liturgia e, especificamente no que diz respeito ao espaço, ao setor espaço litúrgico. E da mesma forma que são feitas mudanças, né, ou introduções, a questão, esqueci agora o nome do documento, assim, que o Papa muda, assim, né? Antes se falava algo no final de um texto, ele né, mudou. A revisão que foi feita, né? A terceira edição do Missal. Isso também muda para a arte sacra? Pode mudar, pode ter sim. Mudanças? Pode ter mudanças, sim. Na verdade, nós vivemos hoje o quê? Um aprofundamento e colocar em prática cada vez mais, pensando em intervenções agora não mais de experiência ou intervenções provisórias, né? Até num dos estudos que o setor produziu, a gente fala isso, né? Assim, tipo, estamos celebrando 60 anos do concílio, então o tempo de intervenções provisórias já pode passar, né? Assim, então, nós temos condições, tendo refletido, né, tendo feito uma boa reflexão e aprofundando, de que as nossas intervenções sejam mais duradouras. Né? Porque, na verdade, é tudo interligado, né? Porque também intervenções duradouras também é uma resposta nossa às cartas, por exemplo, mais sociais, né? Que o Papa Francisco nos traz com a Fratelli Tutti, com a Laudato Si, e que nós estamos refletindo na campanha da fraternidade. Né? Então, intervenções mais duradouras significa que um projeto ele teve mais tempo para ser pensado, para ser elaborado, para ser discutido, para ser analisado,
com a participação de todos, passando por um processo de formação, para que essa intervenção, ela de fato seja duradoura. Mas não tem uma intervenção... Isso é economia de dinheiro, economia sempre de dinheiro, né? Mas assim, economia de material, aquilo que nós não produzimos de lixo e que jogamos, né, na natureza. Então, assim, tem uma relação direta também com aquilo que nós estamos aí refletindo nessa campanha da fraternidade nesse tempo de quaresma, né? Então, de fato, está tudo interligado. Mas não tem uma intervenção direta, assim, né? De um Papa, assim, que ele... o Papa Bento XVI fez uma intervenção mais específica, João Paulo II e agora o Francisco. Veja, tudo é sempre em comunhão com a Santa Sé, né? Então, por exemplo, a revisão da 3ª edição, né? Ela foi feito um longo trabalho de revisão, foi enviado para Roma e teve a aprovação de Roma, para poder chegar a todos nós. Então, o caminho é sempre esse, é um caminho de diálogo e um caminho de comunhão. Né? Então, é um caminho de comunhão da Igreja Universal com todas as conferências, é um caminho de diálogo e de comunhão das conferências com cada país, e assim vai, né? Até chegar a todos nós. Não. Ou seja, não é da cabeça do padre. Não. E nem da comunidade. E nem do arquiteto, e nem do artista. Né? Assim, eu acho que isso é algo delicado. Tem mas muitas ao mesmo pessoas interligadas. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente reflita. Né? É aquilo que, naquelas condições, favoreça a que celebremos conforme a nossa liturgia. E algum filho seguiu a arquitetura? Não. Nenhum filho seguiu, jura, Raquel? Tem uma médica, uma advogada, um que está se formando em engenharia e outro que está se formando em ciências da computação. Olha só. Eu já perguntei para onde eu vou dar meus livros, para quem que eu vou dar. Pois é, mas eles têm interesse no que você... Porque é muito curioso o que você faz, né? Eu acho que as pessoas devem falar isso com você, né? Ou devem encher você de perguntas, não? Eu digo que é muito bom, eu gosto muito do que eu faço. Porque, na verdade, assim, eles também, em todo esse processo de formação e de descoberta da linguagem simbólica e tudo assim também, foi o processo com eles também, né? Daquela catequese doméstica e tudo. Então, assim, a gente sentava para rezar de noite e eu sempre trazia uma imagem, né? Uma imagem, não uma imagem simplesmente uma escultura, mas uma imagem que a gente pudesse fazer uma reflexão, que a gente pudesse fazer uma descrição, o que vocês estão vendo nessa imagem, agora com essa imagem nós vamos rezar. Então, por muitas vezes, a gente sentava e eles perguntavam, e hoje tem imagenzinha? Ah, que graça! Sabe, assim, e até foi a partir dessa experiência também que eu comecei a desenvolver a minha linha de pesquisa a partir da própria pós-graduação, que eu fiz um trabalho de pesquisa de campo na pós-graduação a partir disso, né, da imagem, porque a imagem se forma em nós antes da própria palavra, antes do próprio conceito. A gente muitas vezes não percebe. Né? Tem um autor que diz, há em nós um mundo de imagens, um mundo de imagens habita em nós, e nós somos um mundo de imagens. E muitas vezes, e nós vivemos num tempo que nós estamos diante de tantas imagens, né? Se nós olharmos como que nós vamos passando, né, as imagens e as mensagens que recebemos, mas não nos fixamos. Nós podemos ver 1 milhão de imagens num dia, mas o que nos falou, o que nos provocou a sermos pessoas diferentes, né? A que isso mude a nossa vida. E a imagem, ela de fato, ela impacta a nossa vida. Ela transmite algo e a gente interpreta da nossa forma, né? E essas imagens que estão gravadas em nós também vão se transformando em arquétipos, vão se transformando em padrões que constituem as imagens das culturas, as imagens dos povos tradicionais
e de nós como um povo também, né? Então, E teve alguma imagem pelas suas... Você já viajou muito pelo mundo? um pouco. Quantos países assim você já visitou? Não sei. E alguma imagem que impactou mais para você? Olha, eu diria que tem muitas. Assim, uma imagem assim, muito que eu gosto muito é a imagem da ábside da Igreja de São Clemente de Roma. É uma imagem que me fala muito. Muitas igrejas em Roma, desse período... O primeiro milênio, ele fala muito, porque ele traz muito presente, né, essa linguagem simbólica na sua composição iconográfica. Então, tem imagens muito, muito presentes. Mas São Clemente me fala muito. São Clemente é uma imagem que eu gosto muito. E tem alguma que você quer conhecer ainda, que você não teve muitas. Tem um monte. Então vai ter que contar sempre pra gente. Tem uma igreja também em Belo Horizonte, que também foi uma igreja que me impactou muito, dentro dessa perspectiva da nobre simplicidade. Porque é uma igreja muito simples, mas é uma igreja profundamente simbólica. Sabe? É uma comunidade, foi feito todo um trabalho com a comunidade, junto com... o estudo era um trabalho de doutorado, e desse trabalho de doutorado saiu esse projeto, sabe, como resultado. É belíssimo. E qual que é? São Francisco. Não lembro agora, não tem problema, depois a gente põe. Não lembro. Mas é em Belo Horizonte. É em Belo Horizonte. É porque é São Francisco Xavier e Nossa Senhora Aparecida. Eu sempre me confundo. Qual que é a paróquia e qual é a comunidade, entendeu? Tá. Um é um e outro é outro. Mas é esse conjunto. É esse conjunto. É esse conjunto. Raquel, foi um prazer conversar com você. Foi muito bonito conhecer o seu trabalho, conhecer... Obrigada. Porque... existe realmente todo um simbolismo, tem todo um mistério, eu acredito. Um mistério, né? Eu acho que é um mistério. Quando a gente entra numa igreja, é algo que nos remete, assim, a gente faz Nós dizemos que esse espaço é mistagógico. Né? Se ele é mistagógico, é justamente porque ele nos ajuda, né, a entrar no mistério. Não é à toa, né, que a gente fala assim, vai a uma igreja. Claro que a gente reza em casa, a gente reza no trabalho, a gente reza no carro, no nosso lar, onde a gente está ali com a nossa fé. Mas a igreja é quando a gente tem esse encontro, parece que a gente tem esse encontro, não é não? Sim. Assim, eu tenho sentido isso, assim, eu tenho dado essa dica, assim, vai à igreja, vai lá, assim, senta só e dali você vai viver esse mistério, né? Porque de fato... é uma imagem e é um ícone, nos ajuda muito, assim, é sinal, é um sinal de presença, de fato, de Deus no mundo. Então, eu acho que agora ninguém vai mais entrar numa igreja da mesma forma. Depois dessa nossa conversa, não vai mais. Que bom. Obrigada por ter vindo, parabéns pelo seu trabalho. Se tiver novidades, por favor, fique à vontade para voltar, para a gente conversar mais e mostrar mais dessa importância tão grande que é esse mistério da arte sacra. Obrigada. Muito obrigada também, foi um prazer estar aqui com você e a gente conversar um pouquinho sobre isso. Foi ótimo. Obrigada pela sua companhia. Começa a seguir meu canal, começa a compartilhar as nossas entrevistas. Eu te encontro no próximo episódio.